aí, pessoal, estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre campo elétrico. Tá? Dá uma mão aí, vocês já puderam olhar no aplicativo do SAS ali, né? A videoaula, com explicação bem adequada. Vou falar um pouquinho sobre campo aqui para te dar mais uma mão. Quando a gente fala de campo, a gente está se referindo a estruturas que interferem em estruturas de mesma natureza. O campo mais comum que a gente conhece é o gravitacional. O mais comum é o gravitacional, é aquele que a gente tem contato desde que é criança, a gente percebe ele nas primeiras coisas que a gente faz no nosso dia a dia. O campo gravitacional é responsável por puxar os corpos verticalmente para baixo. É a existência do campo gravitacional da Terra que faz com que os corpos venham a interagir com a Terra. A força gravitacional é gerada dentro desta região de influência chamada de campo gravitacional. Então, uma coisa é o campo, outra coisa é a força. A força é o puxão e o empurrão. O campo é a região onde essa força se faz presente, certo? Dependendo, evidentemente, da natureza da força. No caso do campo gravitacional, que a gente está mais familiarizado, a gente tem a Terra, por exemplo, e um corpo preso a ela. Esse corpo que está preso à Terra é puxado pela Terra através da força peso, certo? A Terra puxa o corpo com a força que aponta para o seu centro. Essa força é chamada de força peso. Então, está lá o corpo, uma massa M. Ali o corpinho, massa M. Esse corpo é puxado pela Terra através da força peso, força gravitacional de nome peso. Quer dizer que aqui neste corpo há a formação de um campo gravitacional e aqui outro campo gravitacional. O campo gravitacional da Terra e o campo gravitacional desse corpo. O que me interessa é o campo gravitacional gerado pela Terra. É uma região de influência que vai interagir com tudo que é corpo. Corpo interagindo com corpo, massa com massa. Então, esse campo gravitacional é vetorial, ele tem orientação. E ele aponta para o centro da Terra. E a gente vai chamar ele de G, que tu conhece também como aceleração da gravidade. Lá do teu ensino do primeiro ano, tu aprende que, eu vou fechar um pouquinho aqui para poder interagir contigo, que peso é igual a, deixa eu botar mais embaixo aqui para aparecer, peso igual a massa vezes a gravidade, peso igual a m vezes g. Essa massa m aqui é a massa do corpo que está sendo puxado pela Terra. Então esse corpo, que não vamos chamar de corpo de prova. Corpo de prova, vamos ver se aparece na tua tela ali o corpo de prova. Aparece, corpo de prova. Essa força peso é a força gravitacional. E esse G é o campo gravitacional. Se eu isolar o campo gravitacional nessa equação, eu vou ficar com G igual a P sobre M. G igual a P sobre M. Tu vai ver como as coisas são bem parecidas na eletricidade e na gravidade. Veja lá, então. Vou voltar aqui para o nosso monitor. Então, G, que é o campo gravitacional, vai depender de quem? Da força que é exercida sobre o corpo de prova, o corpo que está sofrendo a ação da força gravitacional da Terra, dividido pela massa deste corpo, que eu vou chamar de corpo de prova. Esse corpo vai indicar para mim, ali tem um campo gravitacional. E esse campo gravitacional vai ser obtido dividindo a força-peso que atua sobre esse corpo de prova pelo valor da massa desse corpo. E aí eu sei quanto que vale o campo gravitacional que a Terra gera lá naquele ponto, lá naquele pontinho. Certo? Bom, assim é com a gravidade. A gente tem o chamado campo magnético, tem o também chamado campo elétrico. O campo magnético nós vamos deixar para estudar mais para o final do ano. O campo elétrico é o que a gente está vendo agora. Esse campo elétrico tem natureza elétrica. Então, sempre que eu tiver uma carga elétrica, ela vai gerar no espaço ao seu redor uma região de influência chamada de campo elétrico. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse campo elétrico, certo? Te liga aí. Se eu tenho uma carga elétrica e essa carga elétrica é positiva, a carga elétrica positiva vai estar colocada numa determinada região. Está ali a carga elétrica positiva. Esta carga está fazendo às vezes da Terra, ela está gerando um campo elétrico. Então está ali a carga aqui.
Se eu botar uma carga de prova nas proximidades dessa carga geradora, corresponderia à massa do corpinho, aquele, então eu vou botar a carga de prova lá adiante, num determinado ponto, tá? Ali está a carga de prova. Vou considerar que essa carga de prova é positiva. Então, o que uma carga positiva faz com uma carga positiva? O que essa carga geradora vai fazer com essa carguinha de prova? Que eu vou chamar de Qzinho, né? Minha carga de prova, que aqui é positiva. Ela vai repelir com uma força F. Mais e mais se repelem. Força coulombiana, de Coulomb. Bom, se a carga geradora fosse negativa, ela iria atrair. Então eu tenho um problema quando eu trato de campo elétrico, porque o campo elétrico pode ser gerado por uma carga positiva ou uma carga negativa. Enquanto que o campo gravitacional é gerado por uma massa, e a massa não tem sinal. Massa é massa, não tem massa mais, massa menos. Então nós vamos ter que diferenciar o campo que é gerado por uma carga positiva do campo que é gerado por uma carga negativa. E aí se convenciona, o que se estabelece agora é uma convenção que a gente tem que seguir. Que quando a carga geradora é positiva, o campo elétrico gerado por essa carga, lá no ponto que eu estou analisando, é um campo divergente. Ele vai do ponto para o infinito. Esse é o campo elétrico gerado por uma carga positiva. E aí eu não preciso botar cargas de prova aqui no espaço para saber para onde aponta o campo elétrico gerado por essa carga, em qualquer ponto. Em cada pontinho eu vou ter um campo elétrico. Então, aqui neste ponto aqui, eu sei que o campo elétrico, independentemente de eu botar uma carga positiva ou negativa aqui, que seria a carga de prova, já que ele é gerado por uma carga positiva, o campo elétrico aqui é divergente. Num outro ponto, aqui, o campo elétrico gerado por esta carga, a carga Qzão, está gerando o campo que eu estou avaliando aqui nesse ponto. Eu sei que tem um campo elétrico ali. Como é que ele vai se comportar? Como a carga geradora é positiva, lá naquele ponto, o campo elétrico, eu vou traçar uma linha reta aqui, ó. Lá naquele ponto, eu vou desenhar um vetor divergindo da carga geradora. Num outro ponto qualquer ali, ó. Ali, certo? O campo elétrico, tracei a linha reta entre os dois, a carga e o pontinho que eu estou considerando. Eu sei que lá o campo elétrico é, por convenção, divergente da carga positiva. Então a gente chega a uma conclusão que é convencional. Quando a carga geradora é positiva, o campo elétrico gerado em qualquer ponto nos arredores dela é um campo que diverge da carga, um campo chamado de divergente. E quanto que vale esse campo? A intensidade desse campo elétrico é dada pela força que atua na carga de prova, dividida pelo valor da carga de prova. Então, da mesma forma como a gente fez lá no campo gravitacional, ó, G era a força que atuava na massa dividido pela massa de prova. O campo elétrico E é igual à força que atua na carga de prova dividido pela carga de prova. Essa aqui é a carga de prova. Carga de prova. Uma carga que eventualmente eu coloco naquele ponto, naquele determinado ponto, e vejo se tem campo ou não, que nem o campo gravitacional. Se eu quero saber se aqui nesse ponto do espaço tem um campo gravitacional, eu pego um corpo e largo o corpo, e ele vai cair. Então tem um campo gravitacional que está atuando, que faz com que essa tampinha caia. Da mesma forma, uma carga elétrica, se eu colocar uma carga positiva aqui nas proximidades dessa carga geradora, eu sei que todas elas vão ir para o infinito. E se fossem negativas, todas iriam para esta carga? Sim. Mas o campo elétrico gerado por ela, em cada pontinho, é divergente. E é calculado a partir da carga de prova, dividindo o valor da força elétrica que atua na carga de prova, pelo valor da carga de prova. Ó, vamos lá. Campo elétrico. Agora a carga geradora vai ser negativa. Se eu tiver uma carga geradora, Qzão, negativa, gerando um campo elétrico, então no espaço ao redor dessa carga tem um campo elétrico. Num ponto qualquer, eu posso colocar uma carga de prova, por exemplo, positiva. Eu sei que a carga negativa vai pegar essa carga de prova positiva e vai atraí-la com uma força F. Porque menos e mais se atraem. Eu quero saber qual é o efeito desta carga nesta aqui, que é a minha carga de prova. Então está atraindo. Desta forma, se convencionou, repara de novo, é uma convenção, se convencionou que o campo elétrico gerado por uma carga negativa, em qualquer ponto do espaço ao seu redor, sempre será
convergente. Eu vou traçar uma reta entre a carga geradora e o ponto que eu vou estar considerando, independentemente de eu botar ou não uma carga de prova lá, eu vou traçar uma linha reta e vou desenhar o vetor do ponto considerado convergindo para a carga negativa. Então, se eu tenho lá um ponto nas proximidades da carga negativa, eu sei que o campo elétrico lá é convergente. Outro ponto aqui, ó, linha reta, a partir do ponto, convergindo para a carga geradora negativa, está meu campo elétrico. Outro ponto, lá do ponto, convergindo para a carga negativa, eu tenho um campo elétrico. Então, o campo elétrico gerado por uma carga negativa vai ser calculado da mesma forma que o outro campo. Eu vou pegar a força elétrica que atua na carga de prova e vou dividir pelo valor da carga de prova. Aí eu tenho a intensidade do campo. Mas, fundamental para nós agora, nesse nosso papinho, nesse nosso papo, é saber que se a carga geradora é negativa, o campo é convergente. Carga negativa gera campo divergente em qualquer ponto do espaço ao seu redor. Aqui está a carga geradora. E se a carga geradora for positiva, aí o campo vai ser divergente. Carga positiva gera campo divergente. Qualquer ponto no espaço ao redor da carga positiva vai ser divergente. E na carga negativa, qualquer ponto no espaço ao redor da carga negativa vai ser convergente. Certo? Te liga aí, vou falar mais um pouquinho sobre campo contigo daqui a pouco, em mais um videozinho aí que não vai passar muito de 10 minutos. Tá legal? Fica comigo!